estamos atrasados aqui um pouco, né? Porque nos encontramos na semana passada, mas nada que comprometa aqui o nosso desenrolar aí. Eu queria, por exemplo, vou fazer com as outras turmas, realizar um trabalho também, se valendo parte. Deixar um celular para mim aqui. É seu? Da avaliação. Vamos, como é que a gente faz esse trabalho? Valendo 3 pontos, 2 ou 3, né? Não, até 3, no máximo. E 7, a prova escrita valendo 7. Por que eu estou anunciando isso agora, hoje, com antecedência? Porque eu pretendo realizar esse trabalho na semana que antecede a semana de provas. Nós temos 3 semanas, essa semana que inicia agora, mais uma e mais uma, né? Mais das provas. Então a gente, se der tempo, a gente falar tudo, a gente vai fazer esse trabalho na última semana. Seria, eu tenho um calendário aqui atualizado. Na primeira idade é só posse. Só posse. Porque tem vários tópicos. Vários tópicos. Vamos falar agora do penúltimo assunto. Modo de aquisição e perda da posse. Depois, o último que são defeitos da posse. Dentro desse assunto defeitos da posse, a gente quer realizar um trabalho sobre aquelas ações possessórias que eu falei aqui. Ação de reintegração de posse, ação de manutenção, interditos. Agora, a gente tem uma dificuldade, pode ter, para localizar os processos. Eu quero fazer um estudo de caso. Nós vamos pegar os processos lá no fórum, processos de verdade mesmo, e vamos examiná-los aqui, dividir em 4 grupos, cada grupo vamos atribuir um tema específico. Por exemplo, ação de manutenção de posse. Aí eu vou trazer uma ação de manutenção de posse, de verdade, com a petição inicial, com a contestação, com a decisão, juiz, e nós vamos analisar as peças aqui. Vamos fazer uma crítica às peças que o advogado deveria ter argumentado, que argumentou assim, o advogado de forma a convencer o juiz. Aí vem a contestação, a mesma coisa. O que vocês acharam? Foi abordado pelo advogado. Tudo isso que a gente falou durante posse de boa fé, posse velha, posse nova, inevitavelmente, nós vamos encontrar esses tópicos lá. Eu vou falar sobre esses temas até o final. Vocês vão complementar com esse trabalho para encerrar os temas. Nada que vocês não vão trazer nada inédito aqui. Vocês vão trazer, eu já terei falado até lá sobre isso, tá certo? Pode acontecer a gente não falar tudo até lá. Se não falar tudo até a última semana, a gente empurra para diante, faz o trabalho mesmo depois da certo? Mas eu vou ficar certo apresentando na quinta-feira, na segunda-feira, já fica preparado para isso. Se houver disponibilidade de tempo, já apresenta. Se não, a gente vai adiante até. Certo? A intenção, qual é a nossa intenção? É que vocês tenham uma resposta do que a gente trabalhou. Nada a ver. Não é um trabalho escrito. Não é um trabalho escrito, não precisa. Vocês vão fazer um trabalho aqui no Data Show. Coloca a petição inicial aqui, processo. Aí vamos comentar. Um estudo de caso. Isso aqui é um caso que aconteceu, apontar os principais aspectos. Eu também vou trabalhar com vocês. Né? Vamos trabalhar também, mostrando. Mas é a turma quem vai trazer isso. Tá certo? Vai fazer 3 pontos. Amanhã, então, eu gostaria que vocês trouxessem também já o nome de 4 líderes, assim, grupos aí, já, uma turma já. Eu acho que isso já tem. Isso aí não tem? Para que a gente possa fazer o sorteio dos temas. E aí eu vou ter contato. Quem trabalha no fórum aqui? Alguém? Quem trabalha? Ninguém? No fórum? Julião? Julião trabalha no fórum. Né? Julião trabalha no fórum. Não, lá em Tapetinho vocês vão conseguir. Lá em Tapetinho vão conseguir. Lá em Jamai vai conseguir. Jamai. A gente liga para ele consegue. Pronto. A dificuldade nossa é exatamente conseguir esse processo. Mas no dia da prova você dá assim os assuntos, né?
Como é? Não, não. Só vai cair só tira deputado do plano. É porque a dificuldade maior, veja bem, vocês, esses processos eles não podem ser feitos juízo, porque não tem acesso. Mas aqui em Conquista, por exemplo, além de ter poucos processos da Conquista, as comarcas menores têm mais processos. Você não tem disponibilidade de servidores, tá? Isso faz processo, é uma dificuldade desse sentido, certo? Então, nas comarcas, não digo que está pedindo uma marca menor, mas menores, a Magé, está no Esforço, está no Esforço, a gente conseguiu. Mas nós na Pet de Jandaia, é um amigo nosso, que é amigo deles também aqui, que ele é o diretor lá da base, então vai conseguir fazer, com certeza, com antecedência. A gente pede a ele para conseguir esse processo. Você quer que faz um processo de reintegração de postos? Um de reintegração, um de manutenção, um de perdidos proibitórios e um outro tema que são outras ações concessórias. Então nós vamos abordar 4 temas. Interditos proibitórios é um tema, ação de manutenção de posse é outro tema, reintegração de posse é outro, e outras ações possessórias. Nós vamos falar também delas. 4 ações possessórias. Essas outras ações possessórias, eu acho que é mais difícil a gente encontrar os processos lá na fora. Aí o pessoal pode trazer internet, uma coisa inicial. Agora, as 3 primeiras, que são as mais importantes, eu quero que vocês tragam um processo, pelo menos com a inicial, com a contestação e com uma decisão para fazer uma ação histórica. Né? Claro que a avaliação, depois eu vou explicar como é que será a avaliação. Não é, eu não vou avaliar pelo que vocês vão saber sobre o processo, pela provocação que vocês vão fazer do tema. É trazer o tema para discutir. Certo? Essa é a intenção. Claro que vocês não tiveram ainda, por isso que eu perguntei que trabalham no fórum, um contato maior no processo, na prática, tem alguma dificuldade, né? Provocar a discussão. Por que isso? Por que aquilo? Por que alegou isso? Por que o juiz disse isso na decisão? Beleza? Nós vamos falar ainda sobre as ações, então eu vou falar primeiro sobre elas, depois a gente vai fazer. Se não houver tempo, como eu disse, repetindo, a gente empurra para depois. Certo? Então vamos para o penúltimo tema, que são os modos de aquisição da posse. Ainda posse, você perguntou, cansa um pouquinho a gente falar ainda posse, mas é porque o tema tem vários elementos. E estamos já chegando ao final também da apresentação. E aí eu vou inverter a situação. Eu quero pedir de vocês vão falar. Então, modos de aquisição da posse. O artigo 1204 do Código Civil traz a seguinte redação: adquire-se a posse desde o momento que se torna possível, mais ou menos, o exercício daqueles poderes. Parece assim inútil essa redação. Se o artigo 1296 diz que considera-se possuidor aquele que exerce um dos poderes da propriedade, não é isso? Evidentemente, a aquisição da posse vai acontecer exatamente naquele momento em que ele puder, né, exercer, digamos assim, uma ingerência socioeconômica sobre aquele poder. Ou seja, traduzindo, poder passar a ser titular daquele poder. Quando aquele poder estiver sob o comando dele. Nesse momento, adquire-se a posse. Nós vamos ver daqui por diante, vamos estudar os efeitos da posse, que é importante estabelecer o momento em que a posse é adquirida. Importante por várias razões. Algumas nós já sabemos. Vai estabelecer se a posse é velha, se é nova, por exemplo. Se é mais medida, nós vamos saber exatamente a partir do momento em que ela foi adquirida. Vamos saber na segunda unidade para efeito de uso do capião. Vamos contar o prazo para a aquisição da propriedade pela uso do capião. E por outras razões, para efeito de concessão de liminar na ação possessória, vamos examinar aqui no trabalho, já falamos sobre isso. Se a posse é velha, tem um tratamento, se a posse é nova, tem outro tratamento, do ponto de vista processual, e assim por diante. Então é importante a gente fazer
esse modo de aquisição. No cultuário civil não fala quais são os modos de aquisição da posse. Só diz que a posse é adquirida desde o momento que for possível o exercício desse produto. A doutrina é quem vai trazer essas modalidades, digamos assim, de aquisição. Em primeiro lugar, a doutrina traz a dicotomia em modos originários e modos derivados. Os modos originários, a aquisição, como o nome já indica, a história, a relação entre a pessoa e a coisa, se inicia nesse momento da aquisição, sem contar o passado. Então, os modos originários, não vai haver uma translatividade. Alguém não vai transferir a posse para outra pessoa. Essa pessoa que adquire a posse vai adquirir daqui para frente, sem contar o que aconteceu antes. Ao contrário, nos modos derivados vai haver uma transferência de uma pessoa para outra. A história da posse vai anteceder esse momento da aquisição. Vamos botar de antes. Deu para entender ou não? Nos modos originais, nós vamos estabelecer uma relação da posse a partir desse momento, que é o nosso momento agora, daqui para frente. Ela se desvincula completamente do possuidor anterior. Contrato de aluguel, por exemplo? Vamos analisar o contrato de aluguel, se é derivado ou se é originário. Eu alugo um apartamento para você, transfiro a posse direta, assim? Essa é derivado ou originário? É derivado, porque uma transferência, uma transatividade é uma bilateral, eu passei para você esse uso do bem. É derivado. Pode saber isso por quê? Se tiver vícios, eu, por exemplo, compro direitos concessórios de alguém, que é um vício nessa relação. Se eu transfiro para alguém de modo derivado, posso também transferir os vícios. Se a posse é de má fé, por exemplo, e vendo para você, eu estou transferindo uma posse de má fé, que a história anterior é contada também. Não é assim? Entenderam? Não. Se eu adquiro a posse de modo originário, eu me desvinculo da história anterior e começo uma história daqui para frente. Se houver vício, esses vícios são esquecidos. Há uma ruptura na história. Termina aqui uma história e começa a outra. Então, os modos originários nós vamos considerar daqui para frente. E os modos derivados, esse é o momento que nós trazer uma história anterior. E aqui há uma transmissão, uma transferência. Quando a gente fala das espécies, aí vocês vão entender. Então, por exemplo, nos modos originários, nós vamos ter ali a apropriação do bem, da coisa, no caso, da coisa, no exercício de um direito. A gente vai explicar isso aqui. Uma apropriação da coisa, né, vai subdividir aqui em 3 situações diferentes. As coisas abandonadas, as coisas de ninguém, vou colocar um tópico que depois eu vou explicar direitinho a você. Escrever aqui os pontos principais desse livro que vai entender.
esse bilhetinho. Depois a gente fala nessa direito. Derivados a gente fala depois. Coloquei só um tópico aí para explicar. Sobre bens de alguém, sem o seu consentimento, através de atos violentos ou clandestinos, desde que cessados esses vícios. Bom, isso é um dos fundamentos da apropriação da coisa. Tem um modo binário de aquisição da posse. Vocês vão copiar aí? Quer saber inicialmente se há alguma dificuldade aqui na distinção de uma coisa e outra aqui? Acho que não, né? Modos originários e modos derivados. Deixa a gente falar daquilo aí, se vocês aí depois resultarem em alguma dúvida, a gente uma coisa de então vamos lá. A apropriação da coisa pode acontecer sobre as coisas abandonadas, que nós chamamos de res derelicti. Alguns autores colocam um erzinho aqui atrás. Derelicti, o derelicti é a mesma coisa. Coisas abandonadas. Nós vamos diferenciar de coisas perdidas. Qual é a diferença fundamental entre coisas abandonadas e coisas perdidas? Nós já sabemos. Não, esqueci o óculos. Não quis, sabe? É a intenção de se desfazer da coisa. Né? Nós vamos fazer uma distinção muito clara, muito nítida aí, de coisas abandonadas, das coisas perdidas, com um elemento só: a intenção de se desfazer da coisa. Se há a intenção de se desfazer da coisa, abandonar, não quero mais essa coisa. Diferentemente de uma coisa que eu perco. Não, né? Quero continuar nessa relação com a coisa, mas de alguma maneira é evidentemente que eu não vou adquirir a posse das coisas perdidas. Então, vamos estudar a segunda unidade. As coisas perdidas, eu tenho a obrigação de devolvê-la ao como? Se não encontrar o dono, eu tenho que entregar para a autoridade, né? E a autoridade vai desenvolver uma série de diligências, publicar editais, então nós vamos ver isso na prática, na acontece isso, mas nós estamos estudando que diz o Código Civil. E o Código Civil diz que a gente não vai adquirir a posse, né, a propriedade dessas coisas perdidas, desenvolver. Das coisas abandonadas, não. Se alguém manifestou a intenção de se desfazer da coisa, eu posso me apropriar dela. É muito comum aquele pessoal da carrocinha, não sei se na rua onde vocês moram, deve ter também, tem aquele cara que vai tratando aqueles objetos do lixo, como objetos que possa aproveitar, espécie, coisa abandonada, está no lixo, eu estou fora, não quero mais esse bem. Né? Manifestei o interesse de desfazer. Há situações em que você não pode, acho que já falei disso aqui. E Érico, na hora disso, eu falei o que ele fala. No norte, falei isso no Rio Amazonas, aqui no Rio dos Negros, lá, eles transportam madeira através dos rios. Então eles cortam madeira do rio acima, jogam na água e apanham o rio abaixo. Então quem conhece esse costume do lugar e vê uma madeira ou madeiras sendo transportadas lá, tem ideia de que esses bens não foram abandonados. Não estão sendo transportados, mas não tem ninguém ali. Né? Se você retirar aquelas madeiras ali, você vai ter a convicção de que está cometendo o quê? O furto. Qual que é essa ideia? É nesse sentido. Você, claro, o dono, é costume transportar-se. Quer ver outro exemplo que os autores trazem aí? Já falei disso. Eu quero chegar numa loja de sapato que tem lá uma plaquinha. Se não procurar os bens dentro de 30 dias, será considerado como abandonado. Ó, se você coloca um sapato ou um cinto para consertar,
que você quer abandonar? Não. Ao contrário. Você coloca uma roupa no alfaiate para costurar, ou um sapato para ser consertado, é porque você tem interesse em continuar aquela relação. Não é uma coisa, não pode ser. Isso aí é uma crendice popular, juridicamente falando, não há intenção de abandonar. Pois bem, quando eu me invisto na posse de uma coisa abandonada, eu vou me investir de modo originário. Não houve uma transferência, uma transferência, houve uma bilateral, a pessoa está transferindo para mim. A pessoa abandonou uma coisa, esqueceu a história anterior, houve uma ruptura da história, eu vou lá e me abandonei. Não é assim? Ficou claro aí? Não é originário? Acontece isso com muita frequência. Coisas de ninguém, diferentemente, nós chamamos de réus nulos. Coisas de ninguém são coisas que, no primeiro momento, não tem dono. A caça e a pesca são dois exemplos clássicos. Coisas de ninguém, réus nulos. Eu vou lá no mar ou no rio, apanhando peixe, naquele primeiro momento ele não pertence a ninguém. A partir do momento que ele está aprisionado, eu peguei, ele já está na rede e já tem dono. Já tem dono. Mas se você chegar na floresta, viu uma caça, preso numa armadilha, já tem dono. E aí você vai se apropriar dela. É uma posse originária também, porque houve uma transferência, tranquilo, aí não tem dificuldade nenhuma, né? Bom, esse é o último aqui, vai trazer uma dificuldade maior, mas a gente vai entender, claro. Ó, eu vou me apropriar de um bem, de alguém, sem o consentimento desse alguém, porque se houver o consentimento, é derivado, transferiu para mim. Não é? Uma transação. Então, vou me apropriar sem o consentimento. Esse elemento tem que existir. Através de um ato violento ou clandestino. Clandestino. No primeiro momento, é o que diz o artigo 208. Vamos ler o artigo 208. Isso aí não induz posse. Não induz posse. Mas esses vícios podem cessar. Podem cessar. E aí eu vou adquirir a posse de modo adquirido. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente entendeu. 1808, eu trouxe para ele, eu trouxe meu código. Velhinho aqui, mas. 1808 diz o seguinte, olha. Já falamos sobre isso, Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, me falam, se não entenderam, eu estou aqui para quero avaliar e saber disso. Você entendeu? Eu já cheguei um pouco atrasada, mas estamos falando dos modos de aquisição da posse. Certo? Aí a gente traçou aqui, quem chegou depois, dois tipos, os modos originários e os modos derivados. Nós não falamos ainda dos modos derivados. Mas qual é a principal diferença entre o outro? Quem pode me falar aí? Não há transferência da pessoa para outra. Vou me vestir pela vez primeiro, ele se esquecendo a história anterior. É uma relação nova. Não se investiga o que aconteceu antes. Tanto é que eu fiz isso aqui, originário daqui para frente, a história da relação da pessoa com coisa, e derivado tem uma história contínua. Por que ele está trazendo isso? Porque tem vícios na relação. Já vimos isso. Você pode ter uma relação de posse injusta, você pode ter uma relação de posse de má fé. E aí, eu passando para você, eu transfiro esse vício ou não? Se for originário, evidentemente que não. Vai haver uma loucura. Entendeu agora? Quais são os modos originários? A apropriação da coisa, exercício de um direito. Não falamos ainda disso. Estamos falando de apropriação da coisa. As coisas abandonadas. Eu vou me vestir na posse delas de forma ordinária, porque não há uma transferência do possuidor anterior para mim. Ele abandonou uma coisa, se desvinculou dela, jogou lá no lixo. Ele não sabe nem quem é que vai. Quem é o dono anterior? E quem vai se apropriar dela também, você não sabe. Pronto.
Boa colocação sua. Quem se a família dela não sabe quem é o dono anterior, e nem o dono anterior vai saber, só se ele quiser saber. Quem vai pegar? Isso não se interessa. Eu vou nenhuma coisa. Que interesse eu tenho em saber que destinação terá? Nenhuma. Não importa mais. Não quero mais essa coisa. Pronto. É um exemplo. Outro exemplo clássico disso são as coisas de ninguém. A caça e a pesca, o oxigênio. Também, o oxigênio que está aqui. Mas você aprisiona, pega o oxigênio, joga num botijão ali. Vai dois lá no oxigênio também. Mas mesmo assim não é uma coisa, isso é uma coisa quando a gente coloca no botijãozinho, né? Colocou ali, fechou, pronto, aí passa a ser dono, e vale dinheiro, passa a ser uma coisa. E o oxigênio que nós estamos aqui utilizando não é uma coisa. Por que não é uma coisa o oxigênio que nós estamos utilizando aqui? Porque não é raro, tem para todo mundo. Não interessa ao direito, não interessa que todo mundo tenha acesso. Agora, a partir do momento em que se torna uma coisa rara, disputada, nem todo mundo tem acesso, é pago, você tem que comprar, aí você, a água mineral é um exemplo, a água também você coloca numa garrafinha, coloca num potinho de água, tem que valor. Quando eu era criança, eu ficava admirado, como é que você vai vender água? Aí ficava assim, água, não é diferente, tem uma copa, né? É diferente, água vendida. Depois eu fui entender que na qualidade, não é diferente, todo mundo faz o outro, então um processo, enfim. Bom, tranquilo aí? Hoje não, né? Hoje não, hoje você. Hoje tirou. A água é coisa que ninguém também, né? Água do rio. Água do rio, exatamente. E a água da Cantareira lá em São Paulo? Não, é cara, e é cara, né? É raro. É uma coisa rara, não no sentido de faltar a terra, também nesse sentido, mas é raro por ser escassa e rara fundamentalmente por ser paga. É disputável, então todo mundo tem, né? Você tem que pagar por essa coisa. E a apropriação de coisa chata, coisa chata, vamos estudar a segunda idade, mas funciona diferente, de forma diferente. Olha, eu vou ter que devolver. Eu vou ter que devolver a coisa perdida, eu vou ter que devolver. Se eu não souber quem é o dono, eu vou entregar para a autoridade. Chega lá e entrega. Não, ninguém faz isso, mas lá não pode. Então, entrega, eu tenho direito. Ou a chave, chamada no isso. A chave é a recompensa, que é 5%. 5% no mínimo. 5% para outra coisa. Então eu. É obrigado? É obrigado. já cheguei nessa situação. Não, você entrega a coisa, aí você tem direito a uma recompensa do dono da coisa, no mínimo 5%, se você achar a recompensa. Ele pode dispensar a coisa para a pessoa, então eu não vou pagar, mas fica uma coisa. Bota aí que você Aí uma jovem estava sentada no banco e naquela pracinha tinha uma senhora do outro lado, outra jovem. A menina viu que a carteira da senhora estava quase caindo. E aí ela só observando. E quando a senhora levantou e foi para o fórum, a carteira caiu. Ela foi apropriou nesse momento. E pegou o dinheiro e dispersou logo perto do saque, no lixo que estava. Aí daqui a pouco o pessoal chegou e ela estava apontando, tinha sido essa menina, olhando as câmeras, as imagens e tudo mais. E aí? É porque eu estava nessa situação, né? Como qualificar essa situação? O furto, a apropriação Não, porque se na primeira impacto, na primeira impressão, você realmente houve alguma situação, foi encaminhando o DGCEP qualificou como uma apropriação de coisa achada. Mas aqui, ó. Aqui não é só. Aí eu fiquei com essa situação. Aí a autoridade aí ficou lá
não disser, aí a pessoa tem que tomar providência. Na prática, isso não acontece. Né? Mas nós estamos estudando a lei. Então, porque eu fiquei na dúvida, porque eu fui fazer uma corrente, eu precisava qualificar, né? Para a estatística. Não, fiquei com essa dúvida. Depois até fui pesquisar sobre. É uma operação interna. Por exemplo, já aconteceu comigo assim, eu vim aqui para falar aula de manhã. Aí, um rapazinho, desesperado, assim, estava aqui com isso, rapaz, me deu uma carona ali na Avenida das Flores, que essa levar minha moto aqui agora, estava minha moto aqui e tal, o cara desesperado, correr atrás do cara com a moto, tem que não fazer isso, né? Porque, não tem um carro apropriado para isso. Então, agora eu chego lá na polícia, tem um posto de emprego, aí ele legal, deixei a polícia aí. Ele esqueceu o capacete do carro, meu carro. Eles estão esperando que está, todos esses caras pensaram, não sei se é uma situação normal, ele ia devolver porque ninguém devolve, mas numa situação dessa, você tem que devolver, o cara perdeu a moto. Perdeu o capacete, coitado. Porque ele estava com a consciência pesada, passei lá no posto da polícia, peguei o policial, lembra aquele rapaz que conseguiu? Não, deixou o capacete no meu carro, talvez ele volte aí. Sabia de quem era, nesse caso também eu não sabia de quem era. E pegou você sabia de quem era, aí você pode ser até desculpa, eu não sou penalista assim, mas sabia de quem era. Eu deixei lá, foi meia hora para poder desenrolar. O rapaz pegou o feedback e começou. O pessoal não tinha mais dificuldade também, né? Mas o proprietário veio do Polícia Civil. Falei com esse pai da Polícia Civil. Alguém abandonou a carteira com dinheiro, documentos? Pode, eu não sou exatamente, não sou dessa área aí, mas a minha opinião é essa. Pode até evoluir para a sua. Você presenciou tudo ali, um arquivo, e uma pessoa perdeu. Quando a pessoa vai fazer o quê? Nessa situação, a carteira vai cair e tal. Não é? Se ela não tivesse visto, ela localizasse depois, tomasse a decisão, aí seria uma aplicação. Mas ela visualizou, ela esperou o momento certo. Pode ser curto, pode ser curto. Aconteceu isso comigo no shopping. Aconteceu isso comigo no shopping. Eu parei no caixa para comprar ingresso no cinema. Eu estava com o celular na mão, eu olhei aqui na bancadazinha. Vou pegar o cartão para pagar. Aí eu só olhei e falei assim, meu namorado estava na fila do pipoca. Eu só falei assim, tu quer que ele deu ou não? E eu fiz isso aqui, o cara pegou e foi embora. Tinha poucos meses que eu tinha comprado. Então, você tem uma mentalidade aí, nesse caso aí, você é mal, mas eu concordo aqui com a situação. Se você estudou há 20 anos de agir, não é? Você está ligado. Vai perder o seu documento. Mas ela teve uma omissão. Mas ela só mentiu a avisar a pessoa. Deixa eu terminar de falar. Mas deixa ele falar, porque a gente vai colocar isso aqui no estilo que está estudado aqui. Provocar isso mesmo. São pessoas oportunistas. É a pessoa que vê e vai aproveitar. Mas é uma pessoa desonesta. Sim, pode falar. Não, fala aí. Eu quero ouvir sua opinião para a gente trazer esse debate mesmo. Isso aí é a minha debate. E sua opinião é divertida da opinião dele. Você acha que não é furto? Essa área do direito penal, eu não tenho assim, digamos, embasamento para discutir se é furto ou se é furto. Mas se ela não estivesse ali naquele local lá, a ação continuaria, ele deveria ter pessoa então não, tudo bem. mas certo. não é o caso. Entendi, não. Mas aqui, eu quero trazer para aqui agora a nossa opinião aqui, do direito civil, da posse. Essa pessoa
pessoa que pegou a carteira tinha consciência de que aquele bem era posse do outro? Ela tinha um ânimo. Um ânimo. Ninguém queria ter. Você perdeu o celular? Virou para falar com ele que perdeu o celular? A carteira também é a mesma coisa. Você cometeu um risco de alguma maneira. Você cometeu, né? Cometeu, né? Agora, eu não sei. Mas a avaliação interna seria: você tem a permissão da pessoa para estar com a coisa e depois você sabe. A obrigação interna é a obrigação de devolver. Eu já trabalhei com reclamação. Aí o que acontece? Você logo o carro e a pessoa pega 3 dias. Depois de 3 dias ela não devolve, aí é a apropriação interna. Também. Mas aqui, ó, por exemplo, olha aqui, ó. O 1233 fala assim, né? As pessoas acham perto vai entender. Olha, quem quer que ache, eu quero saber a discussão, quem quer que ache coisa alheia perdida, há que restituí-la ao dono da equipe posterior. Há que restituí-la, quer dizer, é um impositivo legal, é o 1233 do Código Civil. Quer dizer, eu achei uma coisa perdida, a primeira leitura que eu tenho que fazer é se a coisa é abandonada ou perdida. Tranquilo, sempre por aí, eu acho que não há dificuldade de você fazer a leitura. Uma carteira com dinheiro, cartão de crédito, um celular. Você pode até falar, eu te devolvo, você tem que me recompensar conforme a lei. Exatamente. Então é o seguinte, né? A pessoa é obrigada a pagar os 5% da obrigação. E aí, se a pessoa tem que resolver e pagar. Você achar, já que é, você vai lá. já que você é obrigado a pagar, você tem obrigação. Você fala assim, não, vai pagar, se você não, tá bom, vou ficar com ela, tchau. Não, você tem que devolver aqui, olha. Não, não, mas peraí, eu devolvo, só quero ir pagar. Mas é obrigado a pagar. Eu sou obrigado a devolver, eu sou obrigado a pagar. Olha, espera aí, mas assim, 1134, aquele que acha que a coisa achada, nos termos do artigo antecedente, então, 1133 que eu li aqui, porém de novo, 1133, olha. Agora eu preciso ter um parado para entender. Quem quer que acha a coisa alheia perdida, há de restituir ao dono do legítimo consumidor. Então, é um introdutivo, há de restituir. Certo. Agora sim, parágrafo único. A sua dúvida é isso aí. Exato. Não conhecendo, o distribuidor fará para encontrá-lo. E se não o encontrar, entregará a coisa achada à autoridade competente. Aí o 234. Aquele que restituir a coisa achada dos termos do artigo antecedente terá direito a uma recompensa muito inferior a 5%. Se ele vai ver, ele vai estar com a ação batendo. Então, tem uma obrigação de devolver, o cara tem que pagar. Se o cara fala assim, não vou pagar, não. Você vai no frisar, que tem o sinal, de valor. Conforme isso é uma maneira do legislador para reconhecer só a oferta da pessoa. Não, mas a pergunta que ela fez ali, eu não estou nessa segunda unidade, mas se eu, outra coisa, não quiser pagar, eu posso deixar você vai pegar para você. Se a coisa for de valor maior, eu vou te pagar com muito prazer. Minha mãe uma vez fez um puxãozinho lá. Deixa eu falar para vocês eu já perdi uma carteira com dinheiro, cheque, documentos, todos os documentos. Nunca vai. Não, vem um dia, Semana Santa era uma quinta-feira, uma Semana Santa. Aí eu fiquei na sexta-feira, eu tinha cartão, eu tinha meu telefone lá. Eu fiquei com o telefone aí o tempo todo, esperando aí, umas 18 horas mais ou menos, uma ligação cobrada em casa. Aí eu fui, caiu, porque tem as fichas, caiu. Ficha? Não vai não. Não doeu não. Caiu a ficha, caiu a ligação. Aí ficou de novo. Eu vi que cobrar e tal, eu sabia que era alguém. Aí ligou a cobrar, não sabia não, eu imaginava. Possível que fosse alguém.
Aí era uma menina que mora lá. Uma menina que mora lá no perto do Murilão, falando da minha pessoa, achei um documento seu, assim, na carteira, fiquei com receio de lidar com você, porque você poderia achar que estava de maneira nenhuma e tal, anoite perigoso, caiu, você liga e tal, pronto. Aí depois eu fui lá, ela me deu a documentação, ela me devolveu, até dinheiro não tinha mais. Ela me achou, ela me achou sem dinheiro, e eu acreditei na questão. Mas tinha um chefe, por exemplo, é o portador, eu não tinha nem suspeito que era Semana Santa e tal. Ela não foi ao banco passar com o chefe. Talvez ela não tivesse esperteza de pensar, foi lá e suscitou o chefe vai saber. Ela teve uma boa fé de me dar, achei meus documentos todos, né? A pessoa merece, né? Mas eu acho que você deixa ela. Deixa ela. Eu acho que e a pessoa muito humilde, muito pobre. Eu dei para ela um relógio de presente, eu comprei um relógio na ela, dei presente para ela, e fiz uma feira, levei para ela e tal. E preço parecido, não tem preço. Eu tenho que pegar assim, olha, quer saber? Vai para jogar fora isso aí. Mas é obrigado a ser mais. Mas é obrigado a ser pagar. Sim, mas eu achava adequado teu celular. Eu estou falando que a pessoa não vai usar o seu perfil. Não serve nem para mim nem para ele. Mas você paga. Eu acho que ela. Mas aí nós estamos falando de a questão da posse, quer dizer, ou eu pago. Sim, mas veja bem, você está confundindo, não é a pessoa que curte para mim, não. É a pessoa que acha que ela é perdida. Aí a pessoa tem que ser. Eu vi ele. Eu vi, só que não consegui alcançar. No shopping, tinha duas câmeras, só tinha uma funcionando e ela não estava. A câmera estava filmando para outro lado e não pegou. Mas é o seguinte, olha, esse cara da minha carteira foi furtado. Eu não quis dizer para ela. Mas não foi ela que furtou. Porque eu vi que a pessoa furtou. Eu estava no cabeleireiro, deixando o carro aberto, a pessoa pegou o dinheiro e não fora. Ela achou que, quer dizer, é diferente. O seu celular mesmo ele viajar também, né? O cara não pode utilizar, porque vai ter envolver e tal. Ligado, seu, qualquer coisa. É isso que você está colocando, gente. Mas eu estou querendo colocar isso aqui, essa questão da posse. A consciência que você tem de que aquele bem não é seu. Tá? Olha, nós já estamos lançando mão aí da teoria de Hegel. Mas se você encontra um pássaro preso num alçapão, uma arapuca, tem dono ou não? Tem dono lá e comer. Se você custar, se pegar, não tem um fim, coisas de ninguém. Quando ele estava livre, solto, mas quando ele está preso ali já é uma coisa pertencente a alguém. Então é isso que a gente está querendo colocar do ponto de vista civil aqui. Depois vocês vão estudar isso aí do ponto de vista penal, se é um furto, se é uma apropriação indébita. Claro, como é que eu disse, no caso, vou lá, você fez correto, tem que levar, você é policial, tem que fazer isso. Agora, o que eu estou querendo colocar é se você encontrar uma coisa perdida, você tem que devolver. Essa é a aplicação. Por quê? Porque você vai fazer a seguinte leitura: a pessoa continua na posse do bem, indiretamente, porque a pessoa não quis se desvincular da posse. Não houve a intenção de perder a coisa. Você continua mesmo distante, você tem posse pela coisa. Né? Não é isso? Então você tem que restituir, tem que devolver. Está compreendido aqui direitinho, né? Aqui é diferente. Aqui, no seu caso, olha, retirou de você o bem sem o seu consentimento, você não queria que isso acontecesse, mas ele se utilizou de ato violento ou clandestino. No caso, você foi clandestino. Né? Aí, desde que cessar desses vícios. Aí eu quero fazer uma observação seguinte. Vamos tomar como exemplo o caso dela, o nome dela, eu esqueci. O caso de Thalia. O celular dela foi. Uma garganta também cerveja no final de semana e tá. Então é o seguinte: sob bem de alguém sem o consentimento, através de atos violentos ou clandestinos. Pronto.
pessoa pegou o telefone dela, adquiriu a posse desse bem. Ele adquiriu, né? Agora é dele. Olha, eu estou perguntando em relação a todo mundo, inclusive a ela. Sim. Em relação a ela, não. Em relação a ela, ele não vai adquirir a posse. Porque seria um contrassenso ele retirar o bem dela e falar, eu vou dar uma ação agora para você. Em relação a ela, não. Em relação a nós outros, a todos nós, adquiriu a posse. Adquiriu porque ele exterioriza a propriedade do bem. Ele com o celular, eu passo por ele, vou achar que ele é o dono. Falando normalmente. Se eu fizer algum ato, cometer algum ato que incomode aquela relação dele com a coisa, ele pode até ingressar uma ação contra mim, porque ele é o possuidor. Ele está exercendo um dos poderes da propriedade, em questão autônoma, é um possuidor, ele pode colocar uma ação contra mim. Naquele momento passou o seu dono. Exatamente, passou o seu possuidor. Agora, em relação a ela, eu quero colocar, os vícios vão cessar e vai se tornar também uma posse em relação a ela. Nós vimos isso. Quando, se ela não reagir, se ela não mandar uma urgência, se ela concordar com a situação, aquele prazo de 9 dias é o prazo que a doutrina coloca para que haja a intervenção ou a inversão da posse. O que é a intervenção ou a inversão da posse? A posse que era violenta ou clandestina passou a ser justa. Esses vícios vão cessar. Observe que nós não colocamos aqui não colocamos a precariedade. Porque o artigo 1208 não fala da precariedade, não fala que possa cessar. A precariedade não cessa. Se há a obrigação de devolver com 10 dias, com 20 dias, continua a obrigação de devolver. E com 30 e com 40. Pois não? No caso do talento, né? Sim. Uma posse clandestina. Só vamos supor que ela não soubesse quem tinha furtado o celular dela, né? E depois é devolvido o tempo que a lei dá para que a gente possa tentar exercer a posse, se ela descobre quem realmente... Boa pergunta. É a partir do momento que ela descobre, né? Que ela descobre, porque essa clandestinidade é justamente para dificultar a reação dela. Né? Para dificultar a reação dela. Depois que ela descobre e não reage, aí, bom, ela já sabia. Você pode ir no evento do bem que está sendo tratado? Por exemplo, você vai ficar numa situação dessa. Devolver a autoridade. Seria uma posse, um terreno, ou o que seja. Qualquer bem. Você está. Nessa análise Aqui, qualquer bem, Luiz. Qualquer bem aqui. Mas se enquadrar um terreno também se enquadra aqui. Mas no caso do celular que está ficando ali abaixo, ela tem a obrigação de entregar a autoridade, ela sabe que ela não pode. Não, mas veja bem, você está confundindo, mas você está confundindo o seguinte, no caso dela ali, Não foi achado. Ele sabia que era não. Se não for, ele deu exemplo. Ele se encara e se encontrava. se outra pessoa se encontrou. Se outra pessoa tivesse encontrado, aí seria agora perdida. Poucos dias antes de acontecer isso, acho que alguém abriu a porta do carro e deixou cair no celular. Na porta da minha casa. Eu peguei o celular, estava ligado. Liguei para o último número, ele atendeu, mandei ele do na hora. Entendi o que o Luiz quis colocar. Olha bem, alguém achou. Na situação Eu poderia não ligar, né? Sob bem de alguém que sem o seu conhecimento, também já violenta clandestina. Isso não é essa situação do celular, eu acho. Sim, mas você está dizendo ela, a relação dela com a pessoa. Mas não vem, né? Ele não está vendo o tipo de bem. Não, qualquer bem. Qualquer bem. Aí se é isso que você perguntou, qualquer coisa, qualquer coisa, aqui sobre o nosso enfoque. E o que a gente estuda aqui em termos das coisas? Aquelas coisas, as bases que estão fazendo necessidade humana que são raras, que são disputadas. Então é um bem, o celular é um bem, sem dúvida, né? Então, um terreno é um bem, qualquer bem vai se parar. O que eu quis falar para você é o seguinte, no caso dela, foi retirado, não é coisa perdida. Aqui o celular não acredita, o bicho vai ser cessado quando o celular sim, isso aí. Eu vou fazer o 208 exatamente isso que quer colocar. O 208 vai dizer aqui, ó. Olha, sua pergunta.
Segunda parte, 1818, vai dizer o seguinte: 1208. Colocar para você roubar uma estudadinha nisso aí. Olha. O que vai interessar para a gente é a segunda parte dele, não é ela do pior. Olha. Não impus em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Aí agora vai interessar para a gente. Assim como não autorizo na sua aquisição os atos violentos ou clandestinos. Viu? Senão depois de cessar a violência ou a clandestina. Aí fala meu código aqui. Senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. O legislador está admitindo a possibilidade de cessação desses vícios. Né? Aí a doutrina vai completar isso aqui. É isso. A doutrina vai completar isso aqui. Vai dizer, ela vai concordar com essa situação. Se ela tinha mecanismos jurídicos para reagir a isso e não reagiu, é porque ela concordou com essa situação. Aí a pessoa vai adquirir a posse. Um ano em dia, o prazo, a doutrina coloca para reagir. A posse da pessoa vai tomar a posse. Desde que o anterior da favor souber quem é, não sim, qual é o que ele fez? Receber, a autoridade também não procurar receber. Aí ele estava com a pessoa, sabe que está com ele, passou o ano dele. Exatamente. Não, a posse. Não quer dizer que a verdade seja. A posse. Pronto, é isso aí que falou. Desde o momento que ela poderia ter reagido, não reagiu. Certo? Vai cessar o vício na pergunta que ele fez. Claro, depois que ela descobrir que ficou claro, que pegou. Bom, esse cara deixa eu falar, não vou concordar. Vai haver uma presunção. A mesma coisa que não tem interesse na coisa. Tomar um objeto emprestado, não devolver. Se você não reagir, passou um ano aqui, mas a doutrina, nesse caso, muito bem lembrado, não coloca como possibilidade de convalidar nesse caso, que aí a posse é precária. Você vê que a doutrina, aqui no 1208, ele coloca assim, a doutrina não é nesse sentido, olha, fala violência ou clandestinidade, que a posse é injusta por 3 razões: violência, clandestinidade ou precariedade. Mas o 1208 não admite a possibilidade de cessar o vício pela precariedade. Então, o que até uma questão de prova hoje eu já tenho uma questão de concurso hoje, eu estou recolhendo as questões para a gente fazer um trabalho nas provas de concurso lá. Esse curso criminal fala sobre isso, olha, perguntando isso, a precariedade cessa? Não cessa. Um vício que não cessa é óbvio isso. Se eu entreguei esse livro, você me devolver por 10 dias. 30 dias, 40 dias, você continua com a obrigação de me devolver. Ao invés de completar um ano e um dia. A posse continua viciada. Pelo legislador aqui, continua não convalida. Né? Porque é um abuso de confiança. Talvez porque eu ainda tenha confiança que você possa me devolver. Tá certo? Talvez abuso de confiança eu entendo nesse sentido, que você há uma relação. Há uma relação entre as pessoas nessa situação. Com a relação política, com o contrato que nós fizemos. Há uma relação. Quando eu morava lá do lado, o cara me tomou uma escada emprestada e foi me enrolando para devolver. Cadê a escada, rapaz? Vai interromper a escada? Não. Fui na delegacia e tem uma pizza. Sim. Não, eu estou dizendo o seguinte. Você é tudo, você não me devolver. 24 horas para Exatamente. Na hora, a escada regular, eu vou dar risada. Não passa. Olha, pessoal, o que a gente está falando agora, o que eu estou querendo colocar aqui, não é a questão da posse justa e injusta. Olha bem, no caso dela, ela fez a pergunta assim: passou um ano e dia, a pessoa vai adquirir a propriedade do bem? Não vai adquirir a propriedade do bem. A pessoa vai ter a posse do bem ad interdicta em relação a ela. Quer dizer, o que é posse ad interdicta? É a posse que pode ser passiva da defesa por aqueles passos. Então, o que é? Para entender agora direitinho, porque essa parte aqui é interessante, que a gente vai fechar esse entendimento de posse. Olha bem, o que é a posse? A posse nada mais é do que uma aparência de direito. Uma aparência de direito. Uma aparência que o legislador empresta um significado muito importante. Por que empresta?
Porque ele traz uma série de mecanismos de defesa dessa relação. É uma aparência que eu posso lançar a mão de vários mecanismos jurídicos para defender essa aparência. O que é uma aparência? Porque eu estou portando aqui vários bens, aqui, e eu posso sair na defesa deles, mesmo que eu não seja o proprietário deles. Tá? Então, no caso dela, por exemplo, com relação a nós, que não temos nada a ver com isso, a relação dela e das pessoas que tirou, a pessoa que está com o celular, mas teve que respeitar essa relação. E essa posse é interdita na posse dele. Se eu turbar essa posse dele, se eu ameaçar essa posse dele, ou se eu segurar, ele vai dar passar para mim, vai recuperar o bem. Porque é ele que usava o bem, era ele que era possuído. Em relação a ela, no primeiro momento, não é. Claro. Em relação à pessoa contra quem você praticou a violência na atividade, não é. Pô, você nem contra você, pega o celular, você vamos lá, violência passou contra você. Claro que não. Mas ela, aí é outra situação. Em relação a nós, nenhuma dúvida, é a interdita. Mas ela também não reagiu mais. Ficou sabendo que fui eu que peguei o celular. Está sabendo que eu estou usando o celular. Tá? Não vou nem colocar o celular, vou colocar exemplo disso. Tudo bem, um terreno, um imóvel rural, que eu desbulhei, estou plantando lá, fiz prefeitorias, e ela não reagiu. O tratamento que o legislador vai dar nessa situação é diferente do tratamento que se ela tivesse reagido mesmo. É diferente, o tratamento é diferente. A relação, ela deixou, porque a relação do bem da pessoa, da outra pessoa com o bem, se estreitasse. A pessoa acabou se estreitando naquela relação. Essa reação dela, digamos assim, dificultou uma ação do poder judiciário. Ela foi culpada por isso, ela manifestou um certo. Isso, você perguntou. Eu não consigo eliminar. Isso quer dizer que ela não possa recuperar a posse. Claro que pode recuperar. Ela pode recuperar. Certamente vai recuperar a posse. Agora, não é tão fácil ela recuperar como se ela estivesse reagindo. Seria mais fácil. Não estou dizendo que ela não vai recuperar. Claro que pode. É uma ação de integração de posse. O juiz não vai considerar eliminar para ela. Doutor, eu falei isso aqui. Tem 8 anos que uma pessoa me tomou um celular. E eu tenho pressa de recuperar esse bem. Quero eliminar. O juiz vai dizer, mas 8 anos, você tem pressa de reagir 8 anos depois. Calma, vamos ouvir a outra parte. Vamos estabelecer o contraditório. Vamos ver a contestação dele, ver a versão dele. Porque ele pode trazer outros elementos importantes para o desfecho dessa relação. Por exemplo, vamos estudar aqui, daqui atrás da prova. Ele fez benfeitorias desse tempo. E aí? Você vai também devolver tudo para ela? Ela vai se enriquecer. Isso também. O governador não vai permitir isso. Entregou um celular que vale 10 mil, vai receber um celular que vale 40 mil. Também não pode permitir. Então tem um regulamento, todo regulamento. O juiz vai dizer o quê? Eu gosto de falar isso, vai entender. Calma lá, não é assim não. Espera aí um pouquinho, vou analisar com calma isso aí, vai estabelecer o contraditório, vai ouvir testemunho, vai fazer audiência. Mas depois eu vou ver, vai dizer que ela vai recuperar. Vai recuperar. Certamente vai recuperar. Mas vai ter mais trabalho. Vai ter mais trabalho, é isso. Agora, e outra coisa, mais importante do que isso. E as outras pessoas? E a relação das outras pessoas enxergando isso? E nós? Todo dia a gente vê o cara com o celular, passa na rua com o celular, usando. Tal, aí já vai imaginar para que proprietário. Você chegar para um de nós, vendendo esse celular, a gente compra boa fé. Sei que é seu, porque eu gravei você durante 8 anos falando dele. Tudo por conta da sua inércia. Provocou tudo isso. Pode cair o que vai acontecer. É por isso que o legislador vai dar um tratamento diferenciado. O que pode parecer uma injustiça, na verdade não é. É uma justiça que você faz. Tá certo? Nós estamos estudando, a gente não pode perder de vista isso, eu sempre falo, os bens que são raros, os bens que são disputados e os bens que são capazes de satisfação das nossas necessidades. Se eu tenho um bem e não manifesto interesse por esse bem, não está me servindo para nada, não está me fazendo falta nenhuma,
Vai deixar o rapaz lá usando esse celularzinho, não tem celular. E você vai comprar um. Deixa o rapaz. É mais ou menos isso que a lei vai falar. Certo? Claro que ele não está retirando dela o direito. Tem ações que ela vai fazer. Né? Ela procura que ela pode reagir de várias maneiras, inclusive fisicamente, reagindo nessa retiração. Se eu tivesse sido tão rápido, ele ia levar uma bolsada na cara. Essa bolsada na cara, você deve ter uma reação mista. O legislador admite essa reação. Tá certo? Deu para a gente entender aí? Então ele vai adquirir a posse, então, se ela não reagiu, vai adquirir a posse. De forma originária ou derivada? Originária, não houve consentimento dela para transferir. Em nenhuma situação dessa, ela consentiu e transferiu o celular. Ela consentiu aquela nova relação, mas transferir ela não consentiu. Então pronto, é isso que a gente quer colocar. Está tranquilo aí? Beleza? Gosto da turma que a turma tiver e a gente discute para entender. É exatamente pergunta, é assim que a gente vai entendendo. Eu não sei se consigo explicar, colocar direitinho que a gente está. Você está demais. Bom. Então, a aplicação da coisa já sabemos. Sabemos? Então vamos para o exercício de um direito. Como é que eu vou adquirir a posse para o exercício de um direito? Não é a do campeão. A gente confunde quando a gente não estudou ainda a posse e a do campeão. A gente sempre confunde, isso é normal. Olha, a posse, nós estamos estudando o modo de aquisição da posse. Uso campeão é um modo de aquisição da propriedade. Verdade. Então, a gente não pode perder de vista isso. Olha, doação. Pode ser uma doação. Você vai adquirir, porque ela um justo título, né? Pode ser um justo possidente, né? Nós falamos sobre isso, não é? Falamos. Nós temos dois tipos de posse. A posse, não falamos, não? Justo possidente, que é uma posse que eu tenho como consequência do direito de propriedade. Olha, se eu sou proprietário, eu tenho posse. Tranquilamente, né? Então, nós chamamos de justo possidente. Se eu adquirir a propriedade do bem, logicamente que eu adquiri a posse. Alguém vê pelo modo derivado ali, tranquilamente. A doação é um modo derivado de adquisição da posse. Alguém fez a doação? Houve o consentimento de alguém para transferir a doação? Claro, houve a translatividade, houve a bilateralidade, houve. Duas vontades, uma para passar, outra para receber. Bom, agora, nós estamos falando aqui do justo possessiones, que é em razão de um fato, não em razão de um direito. Eu vou adquirir a posse em razão de um fato. Não houve nenhum direito eu não adquiri a propriedade desse bem. Vou dar um exemplo aqui para você. Aqui um exemplo clássico aqui desse exercício aqui, a modo da aquisição da posse, são as servidões. Servidões, que nós vamos estudar na terceira unidade, mas eu vou adiantar um exemplo aqui. Pronto. Sim, foi quem falou da verdade do campeão, foi você. Então, a uso campeão é um modo de aquisição da propriedade. Para eu chegar ao uso campeão, para eu adquirir a propriedade do uso campeão, tem que ter posse. É um requisito essencial. Não existe nenhuma possibilidade de eu adquirir um bem pela uso campeão, a propriedade dele, se eu não tenho posse. Nós estamos estudando aqui bem antes da aquisição da propriedade, estamos estudando a aquisição da posse. Que pode chegar à propriedade. Pode chegar. Então veja bem, a servidão, você pediu um exemplo. Você tem uma Ilka. Sim? Faltou um H. Poxa, Ilka. Não, tá certo. Aí tá certo. Agora H aí. Moça, como é? Tinha uma lista com Ilka, sem H. Então vamos lá. Ilka tem uma propriedade rural aqui, um exemplo. Um exemplo, pode ser propriedade urbana também, claro. Um exemplo. Lá em Bahia? Você é da Bahia? Mas tem cachaça boa lá.
pessoal da cachaça. Se quiser trazer. Ela tem um imóvel aqui. E eu, para chegar no meu imóvel aqui, eu passo pela propriedade dela. Passo aqui com o meu carro. Para chegar aqui. Isso aqui é uma servidão. É só esse. Isso é só um exemplo de servidão. É só um exemplo. Mas tem milhares de servidões que a gente vai examinar. Então, aqui, eu não sou proprietário dessa área, eu passo aqui de carro. Comprando propriedade. Tá? Estou exercendo um direito. Estou usando essa passagem. Existem duas possibilidades aqui. Usar a passagem. Uma possibilidade é eu combinar com ela, fazer um documento, comprar esse direito aqui e registrar em cartório de passagem e sem a propriedade. E se eu passo aqui há 50 anos sem documento, sem nada? E ela nunca reclamou. É um fato, ela nunca reclamou, é posse. Por que é posse isso aqui? Porque eu estou usando a passagem. Quem usa, é posse. Simplesmente é posse. Ela não vai poder fechar mais isso aí. Agora fala o seguinte, eu vou fechar isso aqui. Não vai fechar, porque eu já adquiri a posse. Não adquiri a propriedade do nome dela. Não adquiri nenhum outro direito sobre apenas o direito de passar por aqui. Agora, se eu vendo a propriedade, a servidão vai gravar de onde o imóvel, não a pessoa. Você vende, a pessoa que comprar permanece com a. é o caso dessas casas de fundo. Você passa. É o caso típico de casa de terreno de sogra. Alguém constrói, que é a pior besteira, você construir uma casa num terreno da sogra. Eu estou construindo uma casa no terreno da minha sogra. Aí deixa de ser. Quando é sogra, já é problema. Imagine que deixa de ser sogra. Termina. Como é que você vai passar aí? Você vai passar para chegar no seu carro. Aí tudo bem, você vai passar. E aí você vai me vender isso aí. Como é que eu vou comprar um imóvel desse? Eu vou comprar uma casa, eu tenho que passar pelo corredor da casa dele. Então, servidões, você tem servidões rurais, como eu exemplo aqui, mas você tem urbanos também, várias servidões. Janela, por exemplo. Eu vi um caso aqui de uma servidão, numa rua aqui em Conquista, que é assim, uma igreja evangélica, aqui com as janelas enormes, assim, 3 janelas, e uma casinha aqui, a janela do corredor da casa. Os quartinhos aqui, é um corredor da casa. Então, mesmo que essas pessoas aqui, isso aqui não servidão, deixou construir essas janelas aqui no limite, né, da construção. Não pode, mas o tempo fez com que ninguém reclama. Então, quem estava, mesmo que fosse evangélico aqui, as pessoas eram obrigadas a ouvir os cultos na hora que elas dormiam, não banho, enfim, incomoda. Mas é uma servidão. Você tinha que recuar 1,5 metro aqui para construir a janela. Mas foi permitido isso aqui, a servidão adquiriu o direito da posse. Dê um exemplo para você aqui na barragem de Anagé, exemplo? Dei um exemplo? Teve um caso da barragem de Anagé, quando foi construída, assim, o rio era seco. Isso aqui vai ajudar bem disso aqui. O rio era espetinho. Então as pessoas moravam assim, do lado do outro. Aí você tinha parentes do lado de lá, o cara namorava com uma menina lá de casa, se casava, então o acesso aqui era fácil. Tem acesso livre, né? Atravessando o rio aqui. Quando construiu a barragem, essas pessoas foram utilizadas, desapropriadas e passaram para cá. E aí só água. Aqui é a base da barragem. Aqui é a base da barragem. Aqui é a base da barragem. Aqui, a montante, que a gente chama essa área de água aqui, 33 quilômetros. Rio acima de água. E 33 quilômetros para cá. Então, as pessoas que moram aqui, estão morando aqui, sim, aí o negócio fechou essa passagem aqui sobre a barragem. Fechou, porque tem comportas aqui. A cidade de Anagé está aqui embaixo, 9 quilômetros. Se abrindo essa comporta, pode acabar com a cidade aqui, é verdade. Então ela fechou por questão de segurança. Aí eu fiz parte da equipe de advogados, sozinho,
que trabalhou nessa edição aqui. Nós entramos com uma ação contra o Denox, para abrir aqui lá. Que ação mais interessante? Direitinho. Olha, eles usavam essa passagem. Eles eram possuidores? Possuidores. Adquiriram essa posse por exercício de direito. E o Denox fechou essa passagem. Retirou o direito de usar a passagem. Uma ação de reintegração. Aí mudou documentos, que documento de escritura pública, que eles têm direito a essa passagem. Não tem escritura pública, isso é um fato. Isso é um fato. Mas depois que construiu a barragem, o acesso era por cima da barragem. Não, você tinha acesso a 33 km de rio acima. Sim. E 33 rio abaixo. Não dava, né? Aí, e para a cidade, 9 km, voltar menor também não dava. Aí, o acesso ficou por cima da barragem, mas o Denox fechou. Mas chegaram a usar esse acesso aí? Não chegaram a usar. Eles usavam isso aqui. O que era antes? Que era antes. Certo? Sabe quantos anos ficou provado que eu quero falar isso para chamar a atenção de mais somando isso aí? Mais de 200 anos essa passagem. Porque a gente rolou com testemunhos de pessoas de 80 anos, 100 anos, que disseram que os avós, os pais já passaram por aqui. Então você prova a posse. Isso é um fato. Isso é uma posse típica da igreja. No exemplo de passar por uma propriedade para eu ter acesso à minha. Sim. Mas no caso ali, eu nunca podia se opor a isso. Se há um único acesso. Depende da situação. Se for único, é qualquer coisa. Se for único acesso, não. Aí ela pode ser indenizada, nesse caso, né? Pode ser indenizada. Se eu tenho uma passagem, eu tenho um imóvel aqui, que não tem saída para a via pública, aí, e aqui a propriedade de Milton, eu tenho direito a passagem aqui, mas eu tenho que indenizar. Aí eu tenho que indenizar. No caso aqui, eu já passo 50 anos, 100 anos. Por que eu passo 100 anos, 50 anos? Porque eu comprei um imóvel de uma pessoa que já passava 50 anos. Essa pessoa comprou de outro que já passava mais 50. Eu vou provar que essa posse aqui é de 150 anos. Ela não vai poder fechar. Ela pode abrir uma outra passagem que não onere muito a mim, que não onere muito. Isso aí é muito comum acontecer. Todo caso vocês vão pegar aí o processo, também pode pegar um processo desse. Nós entramos com ação de reintegração de posse, conseguimos um liminar, o juiz, que é o juiz federal, que é o Denox federal, mandou abrir, e o Denox contratar seguranças para aqui, e depois vai ganhar a ação. Até hoje passa por cima. Segurança aqui é uma ação processuária porque eles eram consumidores, eles tinham direito ao uso. Não, mas é fonte. Sou sumiu dele. Também, né? Não conhece eles? A cidade dela está aqui em cima, cara, isso aqui, ó. Acima aqui. Pois é, então pronto. É isso que é exercício, aquisição da posse para exercício de um direito. Tem dúvidas aí com relação a isso? São vários casos aqui. Nós vamos estudar isso. Então, claro que a servidão também, você pode adquirir a propriedade, pode registrar isso. Pode registrar, documentar isso, fazer uma escritura. Posso fazer uma escritura comigo, estabelecendo essa passagem lá. Mas pode ser que eu não faça, só não vai. É um documento permissivo, não faça isso. Mas imaginando que a posse é um fato. Você fala, vou passando, construir a casa da minha sogra, minha casa no fundo, vou passando pelo corredor, 10 anos, 15 anos, você não vai deixar mais passar. Nessa situação teria um tempo específico? Tem, depende do tipo de servidão. Vamos ver, tem vários tipos de servidão, mas tem tempo específico. Servidão aparente, servidão não aparente, não tem as espécies assim. Certo? Porque mesmo tipo de servidão passar aí na energia. O caso da Coreia é uma servidão administrativa, porque de um lado é poder público, de um lado é particular. Né? A relação é diferente, mas pode ser que eu construa uma rede elétrica particular, passando pela tarefa de outro. É uma servidão civil. Tem que ter autorização por escrita, então pagar a indenização. Paga a indenização, né? essa autorização. Se a pessoa permitir, deixar lá, vai chegar um momento que não pode fechar mais.
certo? Fique pontuado isso aí ou não? E é muito comum acontecer isso com parede. Sai meu vizinho ali, minha irmã, eu vou deixar construir assim. E depois, como é que você vende a sua casa para um estranho? Esse negócio de servidão, você tem que ter muito cuidado com isso. É dinheiro jogado fora. E é jogado fora. E jogado fora. Quais são as perguntas? Beleza? Vamos lá, para o próximo aqui da derivados. Dá tempo, tá? 5 minutos Não dá tempo. Eu quero então saber, a gente encerrar antes. Se quer saber se tem dúvidas aí, perguntas. Pode dizer que a gente chegou aqui e deu aí uns 5 minutos aí de. A cachaça para trazer. Aqui no artigo 1196. Professor, Você está, né? é isso aí.